a Bíblia no livro de Esdras. Esdras capítulo 6. Esdras capítulo 6. Amém? Você pode glorificar o Senhor? Versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas. Vou ler de novo. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas. Pai, fala conosco, ministra a tua palavra e o teu recado santo e bendito. E traga, Senhor Jesus, aos nossos corações o ensinamento da tua palavra. Eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode se assentar, irmãos. Eu fico muito à vontade para poder ministrar a palavra do Senhor, devido ao fato de eu estar sempre fazendo o devocional e as mensagens, elas virem desses devocionais. Então, quando eu comecei a ministrar a palavra durante a semana e ao longo da semana, hoje de manhã, nós tivemos a escola bíblica, e a escola bíblica falava de encorajamento também. Parece que nós combinamos, parece que a gente meio que preparou e programou uma sequência de ensinamentos. Mas na verdade não somos nós, é o próprio Espírito Santo. Então quando hoje eu estava na escola bíblica, o Espírito de Deus falou assim: abre o texto e leia isso. E eu li esse texto. E o Espírito falou assim: é isso que você vai falar para o povo. Então, quando eu leio para você esse texto do capítulo 6, do versículo 14, eu fico à vontade para mostrar para vocês que a vontade de Deus para vocês é que vocês consigam terminar o que vocês começam. Que vocês possam, de alguma forma, na missão que vocês têm, nos desafios que vocês encontram na vida, vocês possam começar essa construção e possa prosperar no desenvolvimento dessa missão, dessa construção. Porque quando nós lemos para a Bíblia, exatamente neste texto do capítulo 6, Deus tinha incumbido um grupo de pessoas para que eles viessem novamente a Jerusalém para reconstruir o templo de adoração. E aí, quando nós lemos, você vai ver aí na tua Bíblia uma sequência de 3 livros. Você vê Esdras, você vê Neemias e você vê o livro de Esther. São épocas que foram vividas muito próximos. Homens e mulheres que se levantaram pelo mesmo propósito. Então, quando você lê esses textos, você pode se identificar com a história e ver que uma coisa puxa a outra. Então, para que você possa entender, quando Deus colocou no coração do Ciro que ele deveria fazer um decreto pedindo para que Israel voltasse a ser reconstruída ao começar pelo templo, houve 3 grupos de pessoas que foram levadas a Jerusalém. Um grupo, ele foi encarregado para a restauração da adoração, um grupo foi incumbido da restauração do templo, outro grupo foi incumbido da restauração de Jerusalém. Então, enquanto um trabalha para restaurar a cidade, um trabalha para reconstruir o templo de adoração a Deus. Mas enquanto o templo não termina, enquanto a obra do templo era feita, era necessário que houvesse adoração no meio do povo. Havia a necessidade de resgatar festas. E que tipo de festas? Festa dos tabernáculos, festas do Pentecoste, festa da Páscoa, festas que representavam ações de graças.
que fazia com que o povo se lembrasse dos bens, dos benefícios que Deus tinha feito para os seus antepassados. Então, estas festas, adoração, sacrifícios, eles começaram a ser oferecidos a Deus antes da própria construção do templo. Enquanto alguns homens trabalhavam na construção do templo, alguns homens já celebravam os cultos ao Senhor. Só que no meio desse processo todo, havia sempre aqueles que se envolvem no meio de um processo, de um trabalho, para desanimar os outros, para colocar empecilhos, para colocar obstáculos. Isso é muito comum na nossa vida. Todas as vezes que nós nos levantamos para um propósito, por um propósito, nós vamos ser sempre confrontados com pessoas que não estão com a mesma motivação que a gente. E aí se tornam meio que pedra de tropeço no nosso caminho. Essas pessoas muitas vezes insinuam coisas, essas pessoas muitas vezes querem nos confundir naquilo que a gente acredita. Muitas vezes coloca aos nossos olhos obstáculos que nós não, se não estivermos bem fortalecidos, a gente desiste. Então, o texto mostra que havia uma condição para que eles continuassem. Havia uma parceria, havia uma unidade entre aqueles que trabalhavam por um propósito e aqueles que encorajavam os que trabalhavam. Então ninguém chega à realização de um sonho, ninguém chega a concretizar nada se não houver um conjunto de fatores. E às vezes você pode achar assim: olha Deus, eu tento tanto fazer tantas coisas, mas eu nunca chego a lugar nenhum. Todas as vezes que eu começo alguma coisa eu desisto, ou porque desanimo, ou porque perco a motivação, ou porque eu olho e vejo que não era bem assim. Alguma coisa acontece que nos faz fracassar. Fracassar quer dizer desistir. Se você continua lutando, mesmo que você não consiga, e você continua a lutar, isso não é fracassar. Fracassar é desistir de lutar. Então, quando uma família, ela desiste do filho, por exemplo, um casal desiste dos filhos, eles fracassaram. Porque o filho está com problema de droga, ou porque o filho está com problema de relacionamento, ou porque o filho está com problema financeiro, e aqueles pais se levantam para ajudar aquele filho. Quando aqueles pais desistem, eles fracassaram. Por quê? Porque desistiram. Quando uma mulher ou um homem tenta lutar pelo seu casamento, e depois de muita luta ele desiste, então pode-se dizer que aquela mulher fracassou nesse projeto, que aquele homem fracassou no projeto. Está entendendo? Mas se você, mesmo que você não realize, mesmo que as coisas não aconteçam do jeito que você queria, o fato de você continuar persistindo, o fato de você cair e levantar, quantas vezes forem necessárias, isso não quer dizer que você fracassou. E muitas vezes, em muitas áreas da nossa vida, a gente cai muitas vezes. A gente cai porque perde as forças, a gente desanima, a gente de alguma forma começa a esmurecer diante dos desafios, a gente fica pensando: eu já fiz tudo isso. Eu já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso. Deus, eu já fiz tudo que podia ser feito. E aí a gente começa a achar que não tem mais como ser feito nada. Aqui na igreja, quantas vezes eu dobrei meu joelho diante do Senhor e falei: Senhor, eu já fiz tudo. Eu já tentei de tudo. Tudo que o Senhor me pediu, eu tentei. Tudo que o Senhor pediu para eu realizar, eu fiz. E por que não aconteceu? E por que as coisas não aconteceram dessa forma? E todas as vezes que eu fui procurar as respostas das minhas perguntas, tudo que Deus tinha me prometido fazer, Ele me trouxe as respostas do porquê não aconteceu. Eu me lembro que alguns anos atrás, nós realizávamos algumas campanhas aqui na igreja. E eu entendo que campanha é um instrumento usado para a evangelização de pessoas. Campanha é uma bênção quando nós pensamos que pessoas que não conhecem a Deus precisam de alguma forma a gente realizar um trabalho
para que essas pessoas se despertem a vir à igreja. Então vamos supor que aquela pessoa esteja passando por um problema financeiro. Então eu faço uma campanha de prosperidade. A campanha de prosperidade é uma forma daquela pessoa que não conhece a Deus, que está passando por um problema de finanças, possa vir à igreja e nós, lançando o desafio de um propósito de 7 semanas, 4 semanas, seja lá quanto tempo for, que ela alcance a bênção de Deus e ao alcançar a bênção de Deus, ela conheça a Deus. Olha, Deus existe, Deus abençoou minha vida nisso, Deus fez, Deus realizou. E aí o coração dessa pessoa, ela passa a se voltar para Deus porque ela foi alcançou a bênção do Senhor naquela campanha. É como eu fazer aqui uma campanha das águas que saram, com o propósito de gerar cura, seja espiritual ou seja física nas pessoas. E aí eu chego aqui e trago pessoas que não conhecem a Deus, que têm algum problema físico, um problema de enfermidade, e que nesta campanha elas possam ser alcançadas e curadas. Aquela pessoa que achava que Deus não amava, aquela pessoa que achava que Deus não existia, que estava cheio de diagnósticos de enfermidade, ela possa ver o amor de Deus e ela possa entregar seu coração a Deus. Eu entendo que a campanha tem este propósito. A campanha não tem propósito de evangelizar crente. A campanha não tem o propósito de fazer os crentes ficarem ainda mais dependentes dessas campanhas. Não, os crentes eles precisam conhecer a palavra. E ao conhecer a palavra, tomar posse do que a palavra de Deus ensina. Aqueles que não conhecem a Deus vão tomar posse de uma palavra que eles não conhecem, não tem como. Mas aqueles que conhecem a Deus, eles podem tomar posse da palavra de Deus, sim. Por quê? Porque já conheceram a Deus, já viram a maneira como Deus reage, como Deus age, como Deus abençoa, como Deus realiza as coisas. Então, não dá para eu simplesmente ficar fazendo com que esse povo passe a vida inteira sendo criança. Então eu comecei a fazer algumas perguntas para Deus e comecei a perceber que se nós não tomássemos um posicionamento em relação a isso, nossa igreja seria eternamente uma criança. O nosso povo seria sempre imaturo espiritualmente. Então, se tivesse algum problema, ai pastor, o senhor vai fazer alguma campanha para eu resolver o meu problema? Em vez de elas simplesmente se dobrarem diante do Senhor, ouvirem a palavra como vocês estão ouvindo aqui, e tomarem posse da vitória pela fé, e vencerem pela fé, não, elas iam ficar esperando que eu desse a elas a toalhinha da vitória, o controle da vida próspera, da vida abundante. Sabe, o papel que diz que você é um vencedor, o decreto escrito por Jesus, a caneta que abençoa todo mundo. Vocês estão entendendo? Então eu, como pastor, eu tinha que ouvir a Deus e tomar uma decisão. Que tipo de povo eu quero na igreja do Jardim Palmeira? Que tipo de povo eu quero influenciar? E que tipo de povo eu quero que influencie? Então diante de Deus, eu falei, Senhor, eu posso tomar essa decisão? O povo vai crescer, o povo vai amadurecer? Vai. Então eu criei. Só que, por muitos momentos ao longo desses anos, eu via que a imaturidade de algumas pessoas ainda se manifestava, e eu dizia, Senhor, parece que eu não estou fazendo a coisa certa. Parece que as coisas não estão acontecendo, Deus. E sempre estavam acontecendo, mas eu não via. E muitas vezes as pessoas até nem contavam para a gente. Ou por falta de oportunidade, ou porque as pessoas às vezes só vinham na igreja e acabava o culto e iam embora. Mas Deus tinha operado, Deus tinha aberto uma porta, Deus tinha curado, Deus tinha trazido a prosperidade sobre a vida da família, Deus tinha feito muitas coisas, porém, essas pessoas não me contavam, e aí eu não sabia, e achava que todo o trabalho que eu estava realizando era em vão. Então eu precisava de estar na vontade de Deus e crer na vontade de Deus, para que a gente pudesse continuar caminhando e caminhando do jeito que Deus queria. Para que a gente pudesse chegar aonde a gente chegou, eu não podia desistir.
eu tinha que acreditar. Eu tinha que acreditar. A palavra do Senhor diz assim: melhor que andem em dois do que andem em um. Por que ele fala isso? Porque nós precisamos o tempo todo de pessoas que nos encorajam. Nós precisamos de pessoas que tragam palavras que nos fortaleçam. O texto diz que este povo só não desistiu porque enquanto eles trabalhavam, os profetas pregavam. E a pregação dos profetas gerava neles força para construir, eles prosperavam na sua construção e se sentiam encorajados, motivados, fortalecidos para continuar e não desistir. Isso não quer dizer que eles não tinham medo. Isso não quer dizer que eles não ficavam desanimados, que eles não ficavam preocupados. Não, eles não desistiam. Assim como eu não desisti. Por que não desisti? Porque quando minha esposa via que eu estava abatido, ela começava a pregar para mim. E ela dizia assim: não, bem, Deus está com a gente, Deus vai nos abençoar. E orava por mim, intercedia por mim, e dizia assim: não, bem, não desiste, o Senhor vai honrar a gente. E aquilo entrava no meu coração e me fazia prosperar no trabalho e na missão que eu tinha que fazer. Chegar aonde nós chegamos hoje é dizer: o Senhor nos prosperou até aqui. É mostrar que o Senhor nos encorajou para chegarmos aqui. Mas quantos homens e mulheres caminham sozinhos? Quantos homens e mulheres fazem tudo e não tem ninguém para encorajá-los? Não tem ninguém para pregar para eles. Por isso Deus te trouxe aqui, para que eu pudesse ser instrumento para pregar para você, para encorajar você, para você se sentir fortalecido. Para quê? Para não desistir, para você não abandonar a missão que você tem. Aqui nós temos irmãos com problemas financeiros, nós temos irmãos que estão lutando com a enfermidade do corpo, nós temos irmãos que lutam pelo seu casamento, nós temos irmãos que estão lutando pelos seus filhos. Cada irmão tem uma missão, cada irmão recebe de Deus uma missão. Alguns estão estudando, outros estão projetando, uns estão fazendo coisas. E para que nós não venhamos a desistir de todos os projetos que nós recebemos, nós precisamos ouvir o profeta. O profeta que prega, o profeta que encoraja, o profeta que nos fortalece, o profeta que diz assim: vamos aí, vamos nessa, o Senhor é conosco, o Senhor vai nos abençoar e nós não vamos ficar pelo caminho. Então, se hoje nós chegamos aonde chegamos, é porque não me faltou pessoas que pregassem para mim. E muitas vezes não foi a pastora Márcia que pregou para mim, foi vocês que pregaram para mim, dizendo: pastor, nós estamos juntos, pastor, nós estamos orando pelo Senhor, pastor, olha, vamos lutando, Deus vai conosco. Quantas vezes eu vi a Celina fazer isso, a Fernanda fazer isso, tantos irmãos fazerem isso. E essas palavras entravam dentro do meu coração e eu não desistia. Aí vinha o Alex, aí vinha a Glaucia, aí vinha todo mundo, como muitos de vocês já fizeram, com mensagens como a Leiliane e o Moisés fizeram hoje, sabe? Oh, você é meu pai, amo você, não lembro da mensagem toda. Como minha filha fez hoje, mandando uma mensagem no WhatsApp, falou: pai, eu não vou mandar uma mensagem pública para o senhor, vou falar tete a tete. Eita nós, hein? Balançou o paizinho, hein? Escreveu um livro para mim. Tentei copiar para jogar nos arquivos, nem cabe, de tão grande que é. Mas isso me encoraja. Encoraja a trabalhar, encoraja a fazer, a não desistir da missão. Como é que ainda existem pessoas que não querem se envolver com a igreja? Como ainda existem pessoas que querem andar solitariamente? Como ainda existem pessoas que querem realizar suas missões sem a ajuda dos profetas? Está entendendo o que eu estou falando? O Senhor levantou profetas para a sua vida. Quando Deus me mandou para este lugar, Ele disse assim: vai e prega, porque um dia eles saberão que passou um profeta por ali. Palavra de Deus quando eu vim para cá. Isso para que você possa ser encorajado na sua luta, nas batalhas que você tem que enfrentar.
Quantas vezes eu cheguei aqui, irmãos estavam chorando desesperados. Essa semana a Silvana teve um sobrinho que se acidentou de moto, e que aparentemente era só uma cirurgia do fêmur, e no final era baço, bacia, fêmur. Jovem, menino, o coração dela ficou apertado, o coração da Jaque ficou apertado, da família ficou apertado. Nessas horas a gente pensa assim, o que fazer? Nessas horas a gente pensa, eu vou desesperar, o que eu vou falar, eu não sei o que eu vou fazer. Aí eles mandam um zap, pastor, olha, está acontecendo isso. Calma, querido, fique em paz. As notícias, pastor, foi operar o fêmur, aí explodiu a bacia. Eu falei assim, calma aí, você vai operar o fêmur e explode a bacia? Colocaram dinamite lá? Eu brinquei com a Jaque, falei assim, na hora que começaram a operar, jogaram uma bomba, ou começaram a jogar pressão para explodir a bacia, como que é assim? As informações muitas vezes chegam erradas. Às vezes a informação chega todo cheio de emoção, e aí a gente se desespera, porque a gente está longe, muitas vezes não sabe o que está acontecendo, e as notícias vêm de forma mascada, e aí eles falam assim, não, filho, você acha que vai explodir a bacia? Como assim? Deve ter quebrado a bacia lá, mas vai arrumar a bacia, vai arrumar o fêmur, vai arrumar tudo, daqui a pouco está zero. E aí eu andando com a pastora no parque, e aí o meu passarinho cantava lá, e eu olhava, e aí ela fala assim, olha, já saiu, já operou, já está abençoado. Está entendendo? Encorajar, irmão, nos momentos de dificuldade. Encorajar é o que os profetas de Deus faz, para que você não desista dos teus projetos. A gente vive ao longo da vida tantos desafios, tantas coisas que geram em nós medo e muitas vezes pavor. E os profetas de Deus estão espalhados pelo Brasil para quê? Para encorajar o povo dele, para dizer ao povo dele, não desista, não esmureça, não se deixe levar, não deixa que o medo tome conta do seu coração, não fique apavorado, não fique desesperado, acalma teu coração, espera no Senhor, o Senhor está abrindo uma porta, o Senhor está cuidando da tua família, o Senhor vai curar seu filho, o Senhor vai curar a tua família, o Senhor vai te curar, vai abençoar, e aí você encontra força para lutar. Talvez você desistiria naquela semana, pois você encontrou força para mais um mês. Talvez você ia desistir naquele dia e Deus te deu mais força para um ano. Porque muitas vezes emocionalmente a gente se abala. E o que faz a gente agir de acordo com o despertar das nossas emoções. Porque entenda uma coisa, nossas emoções é um gatilho para as nossas ações. Tudo começa nas emoções. Não pensa que você está livre delas, não. Você não está livre delas. A gente tem isso, está em nós. Deus nos fez pessoas com emoções. Por isso não adianta posar de fortão. Não adianta você achar assim, olha, não, existem pontos fracos no nosso coração, sim. Existem coisas que mexem diretamente com a gente. Existem coisas que quando tocam no nosso coração, nos abalam. Existem coisas que mexem diretamente com a gente. Algumas pessoas dizem assim, se mexer com um filho meu, emoções. Se mexer com a minha família, emoções. Se tocar na minha mulher, se tocar no meu homem, emoções. Se mexer no meu dinheiro, se mexer na minha poupança, na poupança do dinheiro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se de repente se levantar alguém com o olho invejoso para aquilo que eu estou sonhando, tem coisas que mexem diretamente com a gente. E essas coisas, esses gatilhos, vão fazer com que você tenha uma ação. Você me entende? E a sua ação é motivada pela tua crença. Aquilo que você acredita é o que você vai fazer quando despertar suas emoções. Tem pais que quando tocado nos seus filhos, eles viram um bicho.
Muitas vezes não sabem nem o que aconteceu. Eles não conseguem parar para conversar. Eles não conseguem raciocinar. Eles deduzem uma situação, mas é porque mexeu em algo que mexe diretamente com as suas emoções. E naquele mesmo momento, a pessoa passa a produzir algo, porque é motivado pelas suas crenças. E nós temos que tomar cuidado com isso. Tem coisas que nós precisamos mudar dentro da gente. Tem conceitos que nós precisamos mudar. Porque senão nós saímos fazendo as coisas de forma precipitada, agindo de forma precipitada. E aí nós perdemos o controle, falamos o que não deveríamos falar. Quantas mulheres, por terem tido uma vida sofrida, aprenderam e acredita no coração que a melhor forma de se defender é atacando. São crenças que, quando despertam emocionalmente, essas crenças é que vai produzir em nós as ações que nós temos. Então tem pessoas que guardam vacilos do cônjuge, guardam vacilos dos filhos, para que na hora que for necessário, despertados emocionalmente, eles usem isso a seu favor. É uma forma de se defender. A mulher chega e fala assim: ô fulano, vai deixar aí a toalha em cima da mesa? Ah, você deixou o papel higiênico fora do negócio? Defesa. A mulher fala assim: você pode me ajudar aqui a lavar o prato? Você não me ajudou a lavar o carro? Defesa. É a forma de se justificar. E a mulher usa isso também. Vamos comigo no aniversário do fulano? Daí o cara fala assim: não quero ir. Daí ela fala assim: mas eu fui com você no seu. Daquele seu amigo chato, miserável. Aí, então tá bom, eu vou. Mas eu vou como você foi no meu. O bico, com tromba, com má vontade. Defesa. Ações, crenças, estão dentro da gente. E aí, quando nós somos estimulados emocionalmente, é o que nós produzimos, irmãos. E queremos fazer questão que as pessoas saibam que nós não gostamos do lugar, não gostamos das pessoas, não queremos mostrar que nós estamos satisfeitos. Aí a pessoa fala assim: oi fulano, você está aqui? Estou. Nossa, que alegria de você estar aqui. É, mas eu não queria. Falei que eu não queria. Aí aquela pessoa olha para você, fica constrangido. Quem está com você na tua família fica constrangido. Precisa disso. As nossas emoções vão despertar a gente. As nossas crenças vão fazer a gente agir. Os profetas fazem o quê? Mudam nossas crenças. A função do teu pastor neste lugar é mudar a sua crença. Quantos de vocês já vieram e estão mudando ao longo desses anos? Eu conversava com um irmão que dizia assim: olha, eu explodia tanto no trânsito, hoje eu já não explodo mais. Porque esse tempo que eu tenho vivido dentro da igreja já mudou alguma coisa. Vocês estão entendendo? Mudou as crenças. Quando muda as crenças, muda as nossas ações. O que fez o profeta fazer aquele povo prosperar e ser encorajado? Mudança de valores. Quantos de vocês já chegaram aqui dizendo assim: meu pai chamava eu de burro, minha mãe chamava de burro, todo mundo me chamava de burro. E agora eu casei com uma mulher que me chama de otário. Meus filhos chamam de otário. E agora eu tenho um neto que me chama de não sei o quê. Como que é a crença desse homem? Ele é o quê? É um jumento. Só falta assobiar e empacar. Aí vem aqui o profeta e diz assim: Deus te ama. Você não é isso que você está pensando que você é. Você é importante para Deus, você tem valor. Deus te ama e você pode vencer. Você pode ser alguém nessa vida.
E a pessoa diz assim, não, eu não consigo, eu não sei fazer nada nessa vida. E Deus fala assim, você sabe, é só você se lançar e que eu te encorajo e você vence. Aí você enche de coragem e começa a fazer, aí cai. Eu não falei, pastor, que todo mundo falava que eu era burro, eu não sei fazer nessa vida nada. Eu falei, não, faz de novo, começa de novo, levanta de novo, começa tudo de novo, até que você vence e se realiza e diz assim, pastor, eu podia, eu conseguia. Está entendendo? As nossas ações são motivações, são frutos das nossas crenças. Quantas pessoas já chegaram aqui e que todo mundo falava que era feio? É feio, não vai arrumar nada nessa vida. Depois de um tempo, a pessoa começou a acreditar que era bonita. E começou a viver como bonita. E começou a receber bênção de gente bonita. E hoje anda como gente bonita, porque hoje já se produz, já se investe algum pouquinho. Mas quanta gente... Deus falou assim, você é bonito. Não, eu sou feio. Não, você é bonito. Não, eu sou feio. Você é bonito, eu sou feio. E eu estou aqui tantos anos falando, você é bonita. Passa um batonzinho para ver se aparece alguém. Passa um creminho, hidrata a pelinha, corta o cabelinho, faz uma pinturinha. Põe uma roupinha legalzinha. Sabe? Não, eu sou feio. Eu sou feia. Oh, Deus, dá paciência. Tem homens que acham assim, eu nunca vou arrumar uma mulher bonita na vida. Minha vida vai ser essa assim, eu sou sofridinho. Enquanto você acreditar nisso, irmão, você vai ser sofridinho. Mas se você começar a ouvir o profeta, você vai começar a ficar bonitinho. E aí você vai começar a se amar e vai começar a se garantir. Vai começar a ficar com espírito de Tássia, se achando. E aí você vai se sentir encorajado para chegar na menina mais bonita da igreja, dar o trabalho, da escola, diz, oi, como vai você? Eu sou o fulano de tal. Então estou interessado na sua pessoa, e aí? Vocês estão entendendo? Só quem tem segurança produz isso. Um cara que acha que nunca vai ter, eu nasci assim, você sempre esse cara que ninguém quer nessa vida. Pronto, não vai ter nada mesmo. Porque talvez tenha uma outra pessoa do outro lado que se sinta do mesmo jeito, que goste de você, mas nunca vai chegar em você. Assim como você nunca vai chegar nela. E aí vocês vão envelhecer um do lado do outro, e dizendo, por que nós ficamos patitio? Porque são dois burros. Dois cabeças de minhoca. Deus usou o profeta para você prosperar. Mas não acreditou na palavra do profeta. Irmãos, eu acredito de verdade que não há idade para ser feliz. Não há idade para ser feliz. Mas eu preciso acreditar primeiro que Deus, Ele tem levantado profetas para falar. Você pode ser feliz. Você pode ser abençoado, você pode desfrutar do melhor dessa terra, você pode. Mas você precisa acreditar. Se você acha que você não vai chegar a lugar nenhum, você não vai chegar a lugar nenhum mesmo. Se você acha que você não é um zero à esquerda, você vai ser um zero à esquerda. Essa semana eu ouvi uma frase assim, a pessoa disse assim, a corda rói sempre para o lado mais fraco, assinado fraco. Poxa. Se é o que eu acredito, então o profeta tem que falar, tem que pregar mais. Você precisa vir e ouvir o profeta. E acreditar, e começar a acreditar, e começar a acreditar, e começar a acreditar, e começar a acreditar. Porque quando você ouve os profetas, a palavra que os profetas pregam, nos encorajam. E aí nos encoraja ao ponto de lutarmos por doenças, lutarmos por propósitos financeiros, lutarmos por família, lutarmos por nós mesmos. Está entendendo? Estava vendo uma foto da Silvana no pé do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Eu fiquei olhando assim, nossa, a loira está podendo, hein? Está lá, batendo fotinho
do Corcovado. Do Corcovado sou eu. Estava lá, a loira lá. Eu falei assim, glória a Deus. Para quem já viu a Silvana, como já chegou aqui, dizendo assim, a vida é assim, ai, ui, ui. Está lá, curtindo a vida, sendo abençoada. Sabe, hoje poder ver a Edna voltar dos Estados Unidos, dizendo, olha, dirigi o carro em Miami. Andei de carro em Orlando, pastor. Falei, tá podendo, hein, minha filha? Tá podendo, hein? Até o João quis dirigir o carro lá nos States. Gostoso isso, né, irmãos? Para quem ia dizer assim, é uma viúva. Nossa, vida sofrida. Olha, não pode ser nada nessa vida. Olha, cuida dos seus filhos, tá bom. Essa é a sua cruz. É a cinza da sua vida, carrega. Que é isso? A cruz que Deus colocou para ela é uma cruz boa pra caramba. Ela já venceu todas as lutas que ela tinha pela frente, está vencendo todas as outras, mas ficar com lamentação, ai minha vida, oi, oi, oi. Não. Posso ser feliz. Vou curtir. Pegou os filhos, a família toda. Até o Arthur estava lá, dando a de bacana, com bonezinho de popstar americano. Eu falei, os caras se sentindo. Glória a Deus que está se sentindo. Está entendendo? Glória a Deus. Deus nos permite isso, irmãos. Deus nos permite isso. Deus quer isso da gente. Agora nós precisamos ouvir os profetas para acreditar nisso. Nós precisamos ouvir os profetas para sermos encorajados a nunca desistir. A lutar sempre, a batalhar pelos nossos sonhos, a batalhar pelos propósitos que Deus coloca na nossa vida e jamais desistir deles. Quando eu olho para vocês, irmãos, eu me lembro de uma palavra que eu ouvi alguns anos atrás. A pessoa me procurou e disse assim, você vai ser só pastor de favelado. Você é pastor de favela. E eu ouvi aquilo e fiquei quieto. Eu falei assim, vai ver, vai ver. Deus vai levantar. E aí Deus começou a abençoar vocês, abençoar vocês, abençoar vocês, abençoar vocês, e abençoar, e abençoar, e abençoar, e abençoar, e abençoar, e abençoar. E aí cada pessoa que chega aqui, eu olho e falo assim, Deus, isso não é favela, né? Aí o outro chegou, Deus, isso não é favela, né? Aí chega outro, esse não é favela, né? Cala a boca, Satanás. Está entendendo? Porque nós temos a opção de acreditar nas coisas que as pessoas falam, mas eu prefiro ouvir o que Deus fala. E no caso, Deus usa os profetas para falar, e eles falam aquilo que jamais um homem comum vai poder falar. Quando Deus fala e nos dá visões, Ele mostra coisas que humanamente nós não vamos ver. Alguns meses atrás, um ano atrás, o Alex entrou num trabalho que parecia que não ia dar nada, vai ganhar menos que ia trabalhar, ia sujar a carteira dele. Ele vem crescendo no trabalho, crescendo, já está em cargos de liderança lá no trabalho, e Deus vem prosperando e prosperando. O que parecia sujeira da carteira, hoje é a honra de Deus para ele. Quando eles me procuraram, falaram assim, pastor, olha, só tem uma porta, essa é a porta que tem, é a única que tem. Falei, então entra, porque foi Deus que abriu essa porta. Humanamente a gente não vê essas coisas, mas eles preferiram crer e acreditar. Ô irmão, se eu fosse contar o testemunho de vocês, o que Deus vem fazendo na vida de vocês. E olha, tem coisas que vocês me confidenciam que eu não conto na igreja, mas se eu pudesse contar como você pensava, como você agia e o que você projetava, e como você projeta hoje, o que você sonha hoje, com certeza, irmãos, é um grande testemunho. Talvez um dia você fale assim, pastor, um dia eu vou contar como eu era. Um dia eu vou contar o que eu pensava. Mas hoje eu vou contar o que eu penso. Hoje eu vou contar o que eu sou. Hoje eu vou contar como é a minha família. Está entendendo? Nós precisamos acreditar nas promessas de Deus. Nós precisamos acreditar naquilo que o Senhor tem falado. E se a gente acreditar, o texto diz aqui, eles construíram e prosperaram. Por quê? Porque foram encorajados. Hoje,
o Espírito de Deus manda eu trazer essa mensagem ao teu coração. Porque você só vai ser o que você pensa que é, se você não ouvir os profetas que Deus está levantando para falar para você. Porque enquanto você ouvir o profeta falar, você não vai ser aquilo que você imagina ser. Você vai ser sempre muito mais, muito mais, muito mais. Você sempre vai poder alcançar e desfrutar de coisas que você jamais imaginaria alcançar. Quando eu vejo essa turma toda tocando, eu me lembro deles pequenininho aqui na frente da igreja, fazendo assim, ó. E a gente tocando com o Bruno e os meninos sentados. Hoje eu vejo os meninos tocando e eu falo assim, poxa, glória a Deus, porque hoje eles estão aí. Mas eu já vejo o Lucas fazendo isso, eu já vejo o Vinícius fazendo isso. Quer dizer, eu já vejo eles projetando. Só que eu não quero eles passando a vida inteira sendo bateristas da igreja. Deus tem coisas muito maiores para eles. E eu tenho certeza que nós vamos ter aqui empresários, vamos ter aqui homens importantes na nossa nação, que vão tocar bateria, que vão tocar violão, que vão ser diáconos e diaconisas da igreja, que vão dar aula para crianças, que podem ser um futuro governador da cidade, do estado, que podem ser até um presidente do Brasil, mas que quando entram aqui, eles adoram a Deus e se colocam na posição de quem precisa ouvir o profeta, porque ninguém vai chegar a lugar nenhum sem ouvir os profetas de Deus, ninguém vai realizar seus sonhos se não ouvirem o que Deus tem para falar. Por isso um dia eu vejo essa igreja com grandes homens e grandes mulheres de Deus, homens de sucesso, homens e mulheres de sucesso, com famílias de sucesso, que vão se realizar nas conquistas e na vitória de todo mundo. Porém, esse povo precisa acreditar no que o profeta está falando para eles. Se eu ficar aqui falando e você não acreditar, irmão, então você não chega a lugar nenhum. Mas enquanto tiver pessoas que acreditam aqui, tenho certeza que nós vamos crescer e ver as pessoas crescerem. Deus está falando, nós só precisamos ouvir e acreditar. Eu não vou ficar aqui para vocês falando, vamos fazer sacrifício, vamos fazer isso. Não, irmãos, a graça de Deus, ela nos basta. A graça de Deus nos basta. Vamos fazer algo para chamar pessoas que não conhecem a Deus para aprender a conhecer. Mas vocês que já conhecem a Deus, tomem posse daquilo que Deus já tem falado para vocês. Então, junto comigo, vamos nos unir numa unidade santa e vamos vencer nessa vida. Vamos nos realizar juntos. Vamos celebrar na presença do Senhor. Quando eu falei para vocês do navio, e que alguns anos atrás eu sonhava que Deus pudesse mandar algo de qualidade. Ô irmãos, vou dizer uma coisa para vocês, sabe o que tem acontecido comigo? Deus tem batido em mim às vezes, sabia? Porque às vezes eu falo assim, Deus, é muita coisa para o nosso povo. Ô Deus, mas isso aqui é um desafio muito grande para a gente. Aí o Espírito fala assim, ô incredulidade. Eu estou dando, eu estou colocando na tua mão, creia, teu povo é abençoado, teu povo pode coisas muito maiores, está entendendo? Nosso povo pode muitas coisas muito maiores, e aí Deus falou assim, então pega isso na mão e começa a trabalhar, porque eu vou fazer coisas muito maiores ainda por esse povo, então vamos receber a bênção de Deus. Vamos receber a bênção de Deus. Ai, eu lembro quando eu fui comprar o carro. Ai, eu quero um carrinho popular, eu quero um carrinho popular, eu quero um carrinho popular. Aí chegou lá, Deus falou assim, não, você não vai ter carrinho popular, o carro que eu tenho para você é esse aqui. Aí eu falei assim, não, Deus, isso aqui é muito para mim, cala a boca, pega esse carro aí que é seu. Poxa, Deus tem que fazer isso comigo, para eu acreditar que Deus tem coisas grandes para mim. Eu estou aprendendo. Meu coração está se libertando, para vez de ficar tendo pensamento pequeno, para começar a ter pensamento grande, e saber que Deus vai fazer eu ter pensamento grande, para que a igreja possa ter pensamento grande. Mas não pensa que eu vou falar para você assim, agora dá 10 mil aqui, dá 50 mil aqui. Não, não. A vontade de Deus é te fazer você crescer e fazer com que você seja grato. E que você aprenda a se relacionar com Deus sem ter que fazer sacrifícios, mas que a tua gratidão seja um grande sacrifício que você vai oferecer a Deus. Por quê? Porque o teu corpo sempre, tua carne vai sempre querer puxar para o teu lado, enquanto Deus vai sempre falar, fui eu.
E você só fez porque eu te encorajei a fazer. Sou eu que abri a porta. E só aconteceu porque eu usei pessoas para te encorajar a fazer. E aí Deus coloca você no seu lugar e você vai sempre olhar para Deus com o coração agradecido, sabendo: se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor ao meu lado, segurando a minha mão, me abençoando, conduzindo os meus caminhos, abrindo o caminho para eu passar. Então, irmãos, hoje, entenda, Deus, Ele tem coisas grandes para nós. Você só precisa acreditar no que Ele está fazendo e acreditar nos seus profetas. Tenho certeza que grandes portas do Senhor já estão abertas para nós. E eu me lembro que quando nós vivemos a mudança de um ciclo, o Espírito de Deus trouxe uma palavra para a nossa igreja. E vocês foram fiéis quando não tinham força. Vocês não me negaram quando tiveram pouca força. Então agora eu coloco diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar. Há 8 anos Deus falou isso. Há 8 anos. E hoje nós estamos vendo essas portas abertas e nós estamos adentrando por elas e vivendo todas as promessas que Deus tem para nós. Então hoje, recebe de Deus isso. Recebe de Deus a tua vitória. Recebe de Deus o teu encorajamento. Em nome de Jesus. Palavra de Deus para você.